É importante você permanecer nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui 3 erros espirituais que estão bloqueando talvez a sua vida e que está bloqueando a vida de muitas pessoas. Eu vou estar trazendo aqui, meus amados irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, 3 erros espirituais que muitas pessoas estão praticando, e isso está amarrando, isso está muitas das vezes impedindo até mesmo o propósito de Deus em suas vidas. Então, antes de eu estar iniciando esse vídeo, meu querido irmão, minha querida irmã, você que parou para estar ouvindo este vídeo, você que se identificou com este vídeo, eu quero pedir a você agora, talvez você está aqui a primeira vez, eu quero pedir a você estar se inscrevendo aqui no canal se você está aqui pela primeira vez. Eu peço também a você estar deixando o seu like para que este vídeo possa ser recomendado a mais pessoas. O primeiro erro que eu quero estar trazendo aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é a desobediência a Deus. No livro de 1 Samuel, a Bíblia diz assim: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Então, nós vemos aqui, meus amados irmãos, que o erro de desobedecer a palavra de Deus estão fazendo com que muitas pessoas venham ser rejeitado por Deus. Ou seja, isso traz um bloqueio espiritual, um bloqueio na nossa vida espiritual. Existem muitas pessoas, meus amados irmãos, que não crescem espiritualmente. Existem muitas pessoas que não avançam espiritualmente. Existem muitas pessoas que não têm uma vida saudável espiritualmente. Por quê? O primeiro erro ao qual estou destacando aqui é a desobediência a Deus. Então, a desobediência a Deus é um erro fatal, meus amados irmãos, que infelizmente muitas pessoas estão cometendo. E isso, meus amados irmãos, bloqueiam o nosso ministério. Quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus para fazer as nossas vontades, para seguir os desejos do nosso coração, isso ao mesmo tempo é desobedecer a Deus. Então isso, meus amados irmãos, faz com que nós venhamos de ser bloqueado, faz com que nós não prosperamos espiritualmente. Então o primeiro erro, meus amados irmãos, que muitos estão cometendo, muitos estão com o teu ministério travado, muitas das vezes as promessas de Deus não se cumpriram. Muitas pessoas, meus amados irmãos, têm murmurado, muitas pessoas têm reclamado, né? Muitas das vezes através de muitas profecias, revelações que não se cumpriram em suas vidas. Mas muitos não têm analisado, meus amados irmãos, o teu comportamento, não têm analisado as tuas atitudes perante a presença de Deus. Muitos, meus amados irmãos, têm desobedecido, né, a palavra de Deus para viver uma vida na carne, para viver uma vida no pecado, para viver uma vida na desobediência. E isso, meus amados irmãos, faz com que muitos venham a ser bloqueados, meus amados irmãos. Então, o primeiro erro que talvez você está cometendo, que você tem que parar hoje, você tem que parar agora, que se chama desobedecer a palavra de Deus. Quando você faz a sua vontade, quando você faz as coisas fora da direção de Deus, isso, meus amados irmãos, bloqueia a tua vida espiritual. Muitas pessoas, meus amados irmãos, estão bloqueadas espiritualmente, nos dons espirituais. Muitas pessoas, muitas das vezes, são imputadas, são limitadas de receber a presença de Deus, de receber o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque são pessoas que preferem fazer as suas vontades, mas não a vontade de Deus. Então, o primeiro erro que talvez você está praticando, que está bloqueando o teu ministério, que está impedindo você de avançar espiritualmente, é a desobediência a Deus. Então, se você tem desobedecido a Deus, se você tem colocado o teu eu, que muitas pessoas colocam o teu eu
Muitas pessoas colocam os teus desejos. Não, eu vou fazer assim. Mas nós temos que entender que nós temos que fazer aquilo que Deus, Ele nos ordena. Então, a partir de hoje, deixa a palavra de Deus em primeiro plano, em primeiro lugar na tua vida. E você vai ver que muitas coisas irão mudar na tua vida espiritual. Como eu disse, muitas pessoas, meus amados irmãos, estão com a tua vida bloqueada, a tua vida parada, ministério bloqueado. Existem muitas pessoas que estão há anos, estão há meses, dias na presença de Deus. Muitas pessoas estão limitadas, muitos não receberam dons espirituais, muitos ainda não conseguiram ser batizadas com o Espírito Santo. Muitas pessoas muitas das vezes tiveram experiência com Deus, porque a desobediência bloqueia a nossa vida espiritual. A desobediência imputa, a desobediência faz com que nós não prosperamos e avançamos espiritualmente. O segundo erro, meus amados irmãos, que muitos estão cometendo, que está imputando, que está bloqueando a vida de muitas pessoas espiritualmente, o segundo erro é a falta de jejum e oração. Abra a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias cilada do diabo. Então nós vemos aqui no capítulo 6, no versículo 10 ao 11, ao qual nós meditamos, o apóstolo Paulo trazendo aqui uma revelação muito importante que eu quero trazer aqui para todos os amados irmãos nesse vídeo. Nós vemos no versículo 11, o apóstolo Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. O erro de muitas pessoas, meus amados irmãos, espiritualmente, é a falta de oração e jejum. Muitas pessoas, meus amados irmãos, têm se distraído com entretenimento, com coisas momentâneas, e têm deixado de orar, têm deixado de jejuar, têm deixado de ler a Bíblia, esquecendo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 e no versículo 11. Nós vemos que o apóstolo Paulo diz também no versículo 13, porque a nossa guerra não é contra a carne e a nossa guerra não é contra sangue, mas é contra os principados, contra as potestades. Então nós vemos, meus amados irmãos, que no versículo 12 anterior, o apóstolo Paulo diz para nós revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir às astúcias ciladas do diabo. Então o erro de muitas pessoas, meus amados irmãos, é não buscar esse revestimento, é não buscar na oração, no jejum, para que possa estar firme para resistir às tentações do dia a dia, para resistir os dados que Satanás ele investe pesado contra a nossa vida, para nos afastar da presença de Deus, para nos destruir, para nos derrubar espiritualmente. Então muitas pessoas já estão bloqueadas, muitas pessoas já estão amarradas, muitas pessoas começam, mas não conseguem terminar. Muitas pessoas começaram, mas hoje desistiram. Muitas pessoas começaram no espírito, mas hoje estão na carne, porque o erro de muitas pessoas é não manter uma vida de jejum e oração. Quando nós não mantemos uma vida de jejum e oração, nós não temos esse revestimento que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 10, que é as armaduras do Espírito Santo, as armaduras de Deus. Então, se nós não ter essas armaduras, é impossível, irmão, nós permanecer de pé. É impossível nós vencermos a guerra, esta batalha, que o mesmo apóstolo Paulo diz no versículo 13, que não é contra a carne e também não sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Então muitas pessoas, meus amados irmãos, estão bloqueadas espiritualmente. Mas como assim? Elas começam no espírito, mas terminam na carne. Por quê? Elas até começam orando, elas até começam jejuando, lendo a Bíblia, buscando fervorosamente, mas conforme os dias, o tempo, as horas, os meses for passando, ela abandona
a sua vida de oração. Ela abandona a tua vida de jejum para se distrair com entretenimento, para se distrair com as coisas momentâneas. Ela deixa, muitas das vezes, a soberba entrar. E muitas das vezes ela deixa a carne, a preguiça dominar a sua vida. O que acontece? Aí vem a queda, meus amados irmãos, de muitas pessoas. Então isso bloqueia a sua vida espiritual. Então talvez você está cometendo esse erro. Hoje você tem que, aleluia, repelir este erro, porque isso está bloqueando o propósito de Deus na tua vida. Isso está bloqueando de Deus te usar. Isso está bloqueando de você ter uma vida com Deus, de você ser íntimo, de você ser próspero espiritualmente. Então, a partir de hoje, elimina esse erro que é a falta de jejum e oração. Hoje as pessoas preferem entretenimento, internet, Facebook, TikTok, Instagram, mas não tem ali uma vida diária, uma rotina de oração. Então isso, meus amados irmãos, é um erro grave, um erro que pode até te levar à condenação, que pode até te fazer perder a tua salvação. Então, a partir de hoje, repreenda este erro, porque a partir do momento que você passa a colocar em prática uma vida de oração, você vai observar que você vai começar a crescer espiritualmente. Você vai observar que você vai começar a avançar espiritualmente. Então esse é o segundo erro que muitas pessoas estão cometendo, ou que talvez você está cometendo, e que você tem que urgentemente, não é amanhã, não é daqui 10 minutos, é agora, começar a preparar a sua mente, preparar o seu espírito e parar de cometer esse erro. Se você quiser ter uma vida próspera espiritualmente, se você quiser também um dia receber a sua salvação. O terceiro e o último erro, meus amados irmãos, e esse é um dos mais importantes, esse é para mim o mais importante, meus amados irmãos. Então o terceiro erro é falta de perdão ao próximo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, no versículo 9, e diz assim: pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não praticado, o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, nós pode até mesmo estar em santidade, nós podemos estar em santificação, nós podemos estar, até mesmo ter uma vida de oração e jejum, mas se nós não tiver o amor, meus amados irmãos, nada disso vale, nada disso adianta. Então muitas pessoas, meus amados irmãos, até mesmo Deus muitas das vezes tem deixado de abençoar, meus amados irmãos, espiritualmente, eu falo financeiramente também. Por quê? Porque pessoas que guardam rancor, meus amados irmãos, pessoas que guardam ódio. Então, meus amados irmãos, nós como servo do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ter mágoa, nós não podemos ter rancor, nós não podemos ter ódio, meus amados irmãos, porque aqui nós temos um verdadeiro ensinamento, meus amados irmãos. Nós vemos que o amor de Jesus Cristo foi tão grande, meus amados irmãos, sobre a nossa vida, que ele morreu naquela cruz do Calvário. Ele morreu, meus amados irmãos, de uma forma triste, de uma forma trágica, por amor de todos nós. Então, meus amados irmãos, nós vemos que o próprio Jesus vai dizer em sua palavra que aquele que não perdoar também não será perdoado. Então nós vemos que isso traz ruína, a falta de perdão. Se você não perdoar fulano e ciclano, isso vai trazer ruína, porque no juízo final você também não será perdoado. Então nós vemos que é uma brecha onde os demônios eles podem entrar na sua vida, ele pode entrar na sua casa, a falta de perdão ao próximo. Porque quando você deixa de perdoar o próximo, você está deixando de obedecer a palavra de Deus. Muitas pessoas Deus tem deixado de abençoar. Muitas pessoas, meus amados irmãos, estão sendo oprimidas. Muitas pessoas estão caminhando, meus amados irmãos, falo sem medo de errar, para o juízo, para a condenação. Por quê? Porque estão guardando rancor, estão guardando mágoa, estão deixando de liberar o perdão. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue,
Muitas vezes pode sair uma palavra de alguém que te entristece ou que te entristeceu. Se você for uma pessoa espiritual, você vai ter o discernimento, você vai saber que não é esta pessoa, mas sim o diabo, meus amados irmãos, que está infiltrado, usando ali muitas vezes a vida daquela pessoa para atentar contra a tua vida, para tentar te defamar, te caluniar. Mas se você for uma pessoa espiritual, você vai entender que isso, meus amados irmãos, são demônios no mundo espiritual tentando colocar mágoa no teu coração, porque ele sabe que se você não perdoar aquela pessoa, você também não será perdoado. Então é uma das estratégias que o diabo tem usado e o diabo tem colocado na vida de muitas pessoas: mágoa, falta de perdão, falta de liberalidade, aleluia, de perdão ao próximo. Então isso, meus amados irmãos, está bloqueando, está travando a vida de muitas pessoas. Então se você talvez está escutando este vídeo, talvez você está tendo esse sentimento, a partir de hoje começa a liberar o perdão. Começa a pedir perdão para aquela pessoa que talvez te entristeceu, te magoou, que falou que Deus não é na tua vida, que Deus não é no teu ministério. Você vai ver que muitas coisas vai começar a mudar, vai começar a prosperar na tua vida. Amém? Então esses são os 3 erros que muitas pessoas praticam e que muitas pessoas, por conta dessas práticas, estão sendo bloqueadas, estão sendo travadas espiritualmente. Deus tem muitas das vezes deixado de ajudar, deixado de abençoar essas pessoas. Então talvez você se enquadrou nesses 3 erros. A partir de hoje, começa a eliminar esses 3 erros e você vai ver, aleluia, que Deus ele vai começar a trabalhar, a agir ao teu favor e vai começar a te abençoar, tanto espiritualmente e materialmente. Amém? Se esse vídeo edificou a tua vida espiritual, deixa agora o teu amém nos comentários, deixa o seu like e compartilhe para a glória de Deus. Amém? Então que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.